Bom dia, caros alunos de pesquisa operacional, todos bem? Espero que sim. O professor está aqui também se cuidando, tomando um chimarrãozinho de manhã cedo para, não é tão cedo, né? 9h57, para esquentar. Foi frio essa noite aí, o inverno dando as caras, né? Muito bem. Aula passada, trabalhamos o conteúdo de Canto Noroeste. Bem tranquilo, né? Muito mais amistoso o conteúdo em relação ao método gráfico e ao próprio Simplex. Hoje nós vamos ver uma derivação do método Canto Noroeste, chama-se método Vogel. É um pouco parecido com o método Noroeste, porém ele não começa pelo Canto Noroeste. Nós vamos ter que descobrir qual o melhor local da tabela para nós iniciarmos o problema a fim de maximizar aí a solução. Tá? Então, diferente do canto noroeste, que todo o problema a gente começava lá no canto noroeste, esse método Vogel ele tem algumas particularidades. Nós vamos descobrir passo a passo qual célula que nós vamos resolver em primeiro lugar na tabela solução. A carinha dele é muito parecida com a do canto noroeste. Aqui as origens, onde os produtos são fabricados. Aqui os destinos, nas colunas, onde os produtos são consumidos. Aqui nós temos as quantidades produzidas nas origens. Aqui nós temos as quantidades consumidas nos destinos. Neste caso também é um problema equilibrado, então a produção nas origens é 55 e o consumo nos destinos também é 55. Então é um problema equilibrado. E aqui dentro desse quadradinho nós temos os custos logísticos. Por exemplo, para mim levar uma carga da origem 1, da fábrica 1, para o destino 2, eu gasto 9 unidades monetárias. Para mim levar uma mercadoria da origem 3 para o destino 3, eu gasto 5 unidades monetárias. Então essa parte aqui de dentro é sempre os custos logísticos. Aqui fora sempre as quantidades. A maneira de interpretar nós já conversamos. E tem uma regra, nós vamos calcular restrições, tá? Então, em vez de ler como se calcula as restrições, nós vamos fazer juntos um problema, e aí nós vamos descobrindo o que são esses 6 passos, tá? E aqui a carinha de um exercício já resolvido. Então nós vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, e vamos resolvê-lo utilizando o método Vogel, certo? Depois eu resolvo esses 2 exercícios de canto noroeste, muito fáceis, né? Tinha um probleminha ali no livro, que ele colocou origem 1, aqui onde era a origem 3, a origem 1, 2 e 3. Acho que na hora de digitar o professor lá se enganou e acabou copiando a origem 1, certo? Então o correto são as 3 origens, origem 1, 2 e 3, tá? Mas antes de resolvermos esse problema, vamos trabalhar aqui com as restrições e com o método Vogel. Então eu vou anotar aqui em cima para vocês não se confundirem. Vogel. Nós vamos resolver pelo método Vogel. É o conteúdo novo da semana. Vamos lá no PowerPoint. O que ele fala? Em cada linha origem ou cada coluna destino, então, na linha é as origens, na coluna os destinos. Encontre os 2 menores custos, subtraia-os colocando o resultado logo abaixo da coluna e ao lado da linha. Muito bem. Então o que ele quer dizer com isso? Eu vou dentro dos custos, que é esse azulzinho, eu vou descobrir qual os 2 menores custos na coluna e os 2 menores custos na linha. E vou colocar eles logo abaixo da coluna e logo ao lado da linha. Como aqui não importa as quantidades nesse primeiro momento, eu vou copiar a tabela, retirando
as quantidades. Nesse momento, para mim achar as restrições, não importam as quantidades, são restrições de custo, tá? Então, não me importa aí as quantidades. Eu vou tirar para não atrapalhá-los. Então, nessa primeira tabela, eu não coloco as quantidades, nem da demanda e nem da oferta. Muito bem, começamos então com as colunas. Quais os dois menores custos? Ó, o que ele fala aqui? Encontre os dois menores custos, subtraia-os, colocando o resultado logo abaixo da coluna e ao lado da linha. Então, vamos lá. Quais os dois menores custos aqui? É o 7 e o 3. 7 menos 3, 4. Aqui é o 9 e o 2. 9 menos 2, 7. E aqui é o 6 e o 5. 6 menos 5, 1. Faço a mesma coisa para a linha. Quais os dois menores custos na linha da origem 1? 9 e 8. 9 menos 8, 1. Aqui é 12 e 6. 12 menos 6, 6. Aqui é 5 e 7. 7 menos 5, 2. E aqui é o 13 e 2. 3 menos 2, 1. Ok? Primeira parte, feito. Vamos para a segunda. Escolha o valor maior. Esse valor indica a linha ou coluna que iremos iniciar. Muito bem. Escolho o valor maior. O valor maior é o 7. Esse valor indica a coluna ou a linha, no caso, que nós iremos começar. Então, nós iremos começar pela linha D2, certo? Perdão, pela coluna D2. Agora, eu vou, dentro da coluna ou da linha, escolha o custo de menor valor. Esta célula, na tabela das quantidades, que iremos começar o exercício na tabela das quantidades. O professor vai corrigindo aqui. Quantidades. Ok? Então, vamos lá. Eu já sei qual a coluna que eu vou iniciar. Eu não sei por qual célula. Então, dentro da coluna escolhida, pela maior diferença entre os custos, eu escolho a célula de menor custo, que é O4D2. Então, agora eu vou copiar essa tabela novamente. Agora me interessa sim as quantidades. Vou botar lá mais para baixo aqui, vocês vão entender por quê. Não me interessa mais os custos. Eu vou apagar os custos. Agora eu vou trabalhar em cima das quantidades, certo? Muito bem. Então eu vou começar na célula de menor custo, D2, dentro da coluna D2. D2, O4. D2, O4 é aqui. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou entender o que está acontecendo nessa célula aí. Eu tenho uma origem onde eu tenho 15 na origem e tenho uma demanda de 30. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 15, pagar parte da demanda de 30, que agora não vai ser mais 30, vai ser 15, porque eu já paguei 15. E aqui vai ficar 0, porque eu já consumi todo o meu estoque, certo? Então, como aqui já fechou a linha, eu completo com 0. De novo, eu fui entender o que está acontecendo nessa célula O4D2. Nessa célula, pede uma demanda de 30 e eu tenho 15 na minha origem para pagar. Eu pago os 15, 0, aqui é a origem 4, e ainda na demanda 2 eu fico devendo 15, certo? Muito bem. Então, agora eu retorno lá para cima. Vá para a tabela das quantidades e resolva essa célula. Se passam, já fizemos. Viemos aqui e resolvemos a célula.
Essa coluna pedia 30, eu tinha 15, paguei os 15, agora só pede 15 e aqui zerou meu estoque. Caso zerar uma linha ou coluna ou ambas na tabela das quantidades, a mesma deverá ser riscada na tabela dos custos para calcular a próxima restrição. Então vamos lá. Aqui eu zerei a linha O4, porque ela já fechou. Eu tinha 15 no estoque, eu já paguei os 15, zerei a linha. Então eu vou lá, vou buscar uma retinha aqui. Buscar uma retinha. O que eu fiz aqui? Vamos voltar. Vou buscar uma reta e vou riscar a linha que zerou. Qual a linha que zerou? Zerou a linha origem 4. Eu vou lá na tabela de cima, na tabela dos custos e zero essa linha. Certo? Não utilizo ela para buscar a próxima restrição. Então aqui eu estou calculando as restrições. Bueno, então agora eu vou recalcular as restrições desconsiderando essa linha. Aqui continua sendo 4, né? Os dois menores custos é 12 e 7. Opa, aqui mudou. 12 para 7 são 5. Aqui 9 para 9 é 0. Ó, vejo, quais os dois menores custos aqui na coluna D2? 9 e 9. 9 menos 9, 0. E aqui 6 e 5 continua 1. Muito bem. Vamos para a linha. Aqui continua 1, né? 9 menos 8. Aqui continua 6, 12 menos 6. Aqui continua 2, 7 menos 5. E aqui, onde eu risquei, completo com 0. Tá? Completo com 0. Ok? Agora, novamente, eu vou escolher qual a maior diferença, qual o número maior das minhas restrições. A maior restrição, ela está aqui, ó, o 6. 6 é maior que o 5. Então, agora, eu vou trabalhar na linha O2. Antes eu trabalhei na coluna D2. Na linha O2, qual o menor custo? O menor é o 6, que ele está origem 2, destino 3. Origem 2, destino 3. Então, eu vou trabalhar nessa célula aqui agora. Muito bem. Vamos entender o que está acontecendo nesta célula. Esta célula, eu tenho uma demanda de 17 e tenho 20 em estoque. Eu pego dos 20, eu pego 17 e pago a minha demanda, 0 a coluna. E agora, como eu descontei 17 dos 20, sobra 3. Ok? Muito bem. Zerou a coluna. Eu tenho que riscar aqui na minha tabela dos custos, da tabela das restrições. Zerou a coluna, eu vou retirar a coluna da tabela das restrições para o próximo cálculo. Pode acontecer, às vezes, pessoal, de zerar a coluna e zerar a linha. Risca as duas, tá? A coluna D3 eu risquei. Veja bem aqui, ó. Caso zerar uma linha ou coluna ou ambas, então às vezes acontece de zerar a linha e a coluna. Vamos calcular a minha terceira restrição. Aqui continua 5, aqui continua 0, e aqui, como eu tirei ela fora, risquei a linha, a coluna, coloco 0. Vamos ver aqui agora, aqui vai mudar, ó. 9 só tem 2, então vou ter que subtrair os 2. 9 menos 12 dá 3. 12 menos 13 dá 1. E aqui, 9 menos 7 dá 2. Ok?
Qual a minha maior restrição? É o 5. Então, agora eu vou trabalhar na coluna D1. Na coluna D1, qual o menor custo de transporte? Eu sempre vou escolher o menor custo, né? Eu quero minimizar o custo. O menor custo é o 7. O 7 é quando eu levo mercadoria da origem 3 para o destino 1. O3D1. Então, vou escolher essa célula para resolver. O que está acontecendo nessa célula? Eu tenho uma demanda de 8 e tenho 10 em estoque. Eu pego os 8, pago a minha demanda, aqui vai sobrar 2, aqui eu vou zerar, não devo mais nada, e aqui eu completo com 0. Muito bem. Zerei mais uma coluna. Que coluna é? A D1. Vou lá e risco a D1. Certo? Agora eu vou calcular a quarta restrição. Então aqui já zerei, boto 0. Esta aqui, 9 menos 9, continua 0. E esta aqui, 0. Porque não, já cortei ela. Aqui não tem de quem diminuir, eu considero o custo que sobrou. Sobrou o custo de 9, sobrou o custo de 12 e sobrou o custo de 9. Certo? Não tenho mais o que diminuir, eu considero o custo que sobrou. Qual a maior restrição? A maior restrição é 12. Certo? Eu vou novamente na linha 2. Dentro da linha 2, qual o menor custo? É o 12 mesmo. Então, eu vou resolver origem 2, destino 2. Origem 2, destino 2. Muito bem. O que está acontecendo nessa célula? Eu ainda fiquei devendo 15. E eu tenho 20, eu tenho 3 aqui, né? Então, eu pego o 3, pago. E aqui eu zero. E agora, em vez de 15, se eu paguei 3, eu fico devendo 2 para o destino 2. Ainda preciso de 2 para matar a demanda. E zerei a linha 2, da origem 2. Então, eu pego e vou zerar a linha 2. E vou achar provavelmente a última restrição. Aqui é 0, aqui é 0, 9 menos 9 é 0, aqui é 0 porque já foi riscado, aqui é 9, aqui já foi riscado, é 0, e aqui é 9. Muito bem, eu encontrei dois valores iguais, 9 e 9. Qual eu escolho? Qualquer um. Ó, escolha qualquer um dos dois. Vou escolher o de cima, certo? Então, agora eu venho na linha O1 e vejo qual o menor custo. Só tenho 9, então vou resolver essa célula aqui, D2O1. O que está acontecendo nessa célula? Eu tenho ainda que pagar 12 e tenho só 10 na origem. Eu pago os 10, zero a origem 1 e ainda vou ficar devendo 2. Agora, me sobrou só 2 aqui, ó. Eu já zerei a origem 1, zerei a origem 2, zerei a origem 4. Só na origem 3 me sobrou 2. É justamente o que falta para pagar no destino 2. Então, eu pego esses 2 e pago a minha dívida. Pronto, agora já resolvi essa célula também. Então, aqui eu não devo mais nada e aqui eu não tenho mais nada em estoque. Então, isso que vocês têm que observar. A linha 1 no final do exercício ficou zerada. A linha 2 da origem 2 ficou zerada. A linha 3 zerada e a origem 4 zerada. O destino 1 eu paguei tudo que eu devia, que era 8, zerou. O destino 2, que era o mais carregado, tinha 30 para pagar. Paguei os 30, zerei, não devo mais nada.
E o destino 3 também, devia 17, paguei 17. Isso é um problema equilibrado. Toda a quantidade que eu necessitava nos destinos, eu paguei com a produção da minha origem, ok? Terminou o exercício? Não, tem que achar o menor custo. Então, vamos lá. Mínimo custo de transporte vai ser igual a matriz das quantidades vezes os custos logísticos. Então, vamos lá. Igual somar produto. Está aqui. Clico 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Ele abriu parênteses. Vou lá na função fx e vou inserir função. Agora vou buscar os argumentos da função. O que eu quero multiplicar? A matriz das quantidades. Cuidado para não pegar a linha de baixo. Matriz das quantidades vezes a matriz dos custos logísticos, para ver quanto vai dar o produto dessas duas matrizes. Ok. Então, deu 332. Então, essa vai ser a resposta do problema utilizando o método Vogel. Certo? Então, esse é o menor custo utilizando o método Vogel. Ele é um pouco mais preciso que o canto noroeste, porque ele trabalha as restrições, ele otimiza por onde eu começo a entrega das mercadorias nos seus destinos. O canto noroeste ele é mais fácil, ele começa sempre pelo canto noroeste. Aqui ele vai encontrar qual o melhor ponto de eu começar a fazer as minhas entregas, ok? Vamos fazer esse mesmo exercício pelo canto noroeste? Vamos ver que resultado dá? Então vamos lá, vou copiar aqui a tabelinha. E vou colocar aqui canto noroeste. Certo? Então agora é uma outra proposta. Nós já resolvemos ele pelo Vogel, vamos resolver pelo canto noroeste. Como que eu faço para resolver? Eu venho aqui, copio a minha tabela. Aqui, como não tem restrição, eu posso copiar lá pertinho. Eu tiro a parte central, que são os custos, e vou achar as quantidades que eu vou levar de cada origem para cada destino. Eu tenho 4 origens e tenho 3 destinos. Vou começar, como o próprio método fala, pelo canto noroeste. Vamos lá. Vou começar por aqui. O que está dizendo nessa célula? Que eu tenho nesse destino uma demanda de 8 e tenho 10 na origem para pagar. Então eu pago os 8, tenho mercadoria suficiente, ainda me sobra 2 unidades aqui e aqui eu zerei. Aqui eu não devo mais nada, ok? Muito bem. Sobrou 2. O que me diz o próximo destino? O próximo destino me diz que eu preciso de 30 e eu tenho só 2 aqui para pagar. Então eu pago os 2, zerei a linha e ainda fico devendo 28, certo? Zerei a linha, eu boto o 0 aqui. Deixa eu centralizar aqui. Muito bem. Então eu tenho 28 e aqui agora eu passo para a origem 2. A origem 1 eu não tenho mais nada para entregar. Eu tenho 20 na origem 2 para entregar para o destino 2. Vou lá e entrego as 20 unidades. Fechou a linha. Boto 0 aqui. E agora eu devia 28, eu paguei 20, eu devo só 8. Ok? A origem 2 zerou também. Então, parto para a próxima origem. A próxima origem eu tenho 10 unidades para entregar. E eu preciso só de 8. Então, eu consigo pagar as 8. Zero a coluna do destino 2
E ainda vai me sobrar, na linha da origem 3, 2 unidades, ok? Muito bem. O que me fala o destino 3? Eu preciso de 17. Eu tenho 2 na origem 3. Então, eu vou zerar a origem 3. Paguei os 2, fiquei devendo 15 e zerei a linha 3. E agora, a origem 4, eu tenho 15 e eu devo 15. Aliás, na origem 4 eu tenho 15 para pagar e devo 15 no destino 3. Pago os 15, zerei a linha da origem 4 e zerei a minha dívida no destino 3. Então, aqui, O1 zerada. Então, consumi todo o meu estoque na origem 1, consumi toda a minha produção na origem 2, consumi toda a minha produção na origem 3, consumi toda a minha produção na origem 4. Paguei toda a minha dívida de consumo no destino 1, paguei toda a minha demanda no destino 2, paguei toda a minha demanda no destino 3. Fechou. Um problema equilibrado. Eu produzi 55 e entreguei 55. Qual o menor custo? Vai ser igual. Novamente, eu abro uma célula de cálculo no Excel, coloco somar produto. Quando eu tiver azulzinho, eu clico 2 vezes, abro parênteses, eu vou lá na função inserir funções. Agora eu vou colocar os argumentos da função, as matrizes que eu quero multiplicar. Eu quero multiplicar os custos logísticos pelas quantidades correspondentes que eu vou transportar. Ok. 556. Então, vocês viram que o mesmo problema resolvido por 2 métodos, nós tivemos 2 resultados diferentes. Qual o mais eficiente? Lógico que é o Vogel. Ele dá um pouco mais de trabalho, porém, qual a diferença do Vogel para o canto noroeste? O canto noroeste eu sempre começo aqui por cima, pelo canto noroeste. E o Vogel eu vou usando as restrições, achando os melhores custos logísticos para identificar aonde que eu começo a entrega e qual o próximo ponto onde eu vou minimizar os custos. Então o Vogel ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que achar as restrições, mas ele é um método mais preciso. Você veja bem, se eu diminuir esse cara aqui menos o Vogel, eu tenho uma diferença de 224 unidades monetárias a favor do Vogel. Então, é uma bela de uma diferença, né? Um transporte que se faça mensal, até mesmo diário, uma roteirização de entrega, você tem uma bela diferença entre um método e outro, tá? Que é a diferença a favor do método Vogel. Então, é um método um pouco mais trabalhoso, porque eu uso o cálculo das restrições, porém, é um método que me dá um resultado melhor. O canto noroeste é um método mais simples de calcular, porém, o resultado dele é um pouco nesse caso, bastante ineficiente em relação ao Vogel, ok? Vamos calcular, então, os nossos 2 exercícios aqui que nós tínhamos deixado como desafio, utilizando o canto noroeste. Então, vamos lá. O primeiro, o canto noroeste, eu vou copiar a tabela e retirar os custos logísticos. Quando eu for calcular o Vogel, eu não posso copiar a tabela grudadinha uma na outra, porque eu tenho os destinos aqui, as restrições aqui para calcular. Então, aqui, o que me fala o canto noroeste? O canto noroeste diz para mim que eu tenho uma demanda de 15 e tenho uma origem que produz 25. Eu pago os 15 que eu preciso na minha demanda, zero a coluna e na origem 1 ainda me sobra 10. No destino 2 eu preciso de 20, eu tenho ainda 10 na origem 1. Primeiro eu vou zerar a origem 1, então pago os 10. Aqui eu vou precisar só de 10.
e zerei a origem 1. Parto para a origem 2. A origem 2 eu tenho 25 e preciso só de 10 para pagar aqui a minha dívida no destino 2. Eu vou aqui, pago os 10 e já zerei, não preciso pagar mais nada. A demanda era de 20, eu paguei. Paguei com 10 da origem 1 e 10 da origem 2. E aqui sobrou 15. Era 25, eu tirei 10, sobrou 15. Vamos para o destino 3. Destino 3, eu preciso de 30 unidades para atender a demanda. Eu tenho 15. Pago as 15. Aqui é 0, né? Porque eu já fechei a linha. Não esqueça de botar o 0, porque daí vai ficando mais fácil. No destino 3, eu preciso de 30 e eu tenho 15 na linha da origem 1. Eu pego os 15 da origem 2, pago e zerei a origem 2. Não sobrou mais nada. Eu utilizei 10 para o destino 2 e 15 para o destino 3. Pagando 15, eu não preciso mais de 30, eu preciso só de 15, ok? Aí eu venho para a origem 3, já que a origem 1 eu zerei, já usei toda a produção, a origem 2 já usei toda a produção. Vou trabalhar agora com a origem 3, para terminar de pagar o destino 3 e o destino 4. Vamos lá. Ainda falta 15 e eu tenho 50. Eu pago os 15, zero o destino 3, não devo mais nada para o destino 3 e ainda me sobra 35 na origem 3. Agora eu vou para o destino 4. Eu preciso de 35 e tenho 35. Pago os 35, zero a origem e zero o destino. Certo? Resolvido pelo canto noroeste. Falta ainda achar o mínimo custo. Qual o mínimo custo? Vai ser igual. Abro a célula de soma, somar produto, clico, abriu parênteses, vou lá inserir função. Vou colocar os argumentos. O que eu quero multiplicar? Eu quero multiplicar os custos logísticos pelas quantidades que eu vou transportar para cada destino. Ok? Então essa aqui é a minha solução. Vou pegar aqui, formatar o pincelzinho aqui. Esta aqui vai ser a minha solução do canto noroeste do primeiro exercício. Ok? Exercício A. Vamos para o exercício B. Exercício B é esse carinha aqui. Exercício B. Canto noroeste. Copio a tabela. Quem está fazendo à mão não tem escapatória, vai ter que copiar a tabela, tá? Não tem como resolver sem copiar a tabela. Dá uma confusão, tu não se acha mais. Copio a tabela e excluo os valores. E vou procurar as quantidades. Muito bem. O que está acontecendo no canto noroeste? Vamos começar pelo canto noroeste. Eu tenho uma demanda de 4 e uma produção de 8. Tranquilo. Pago os 4 e ainda me sobra mais 4 aqui. No destino 1, eu já zerei a minha demanda. Precisava de 4, paguei os 4. Ok. Então, com o destino 1 eu não me preocupo mais. Já está atendido. Vamos para o destino 2. Destino 2 eu preciso de 8 unidades. Me sobrou 4 da origem 1, eu pago as 4 e zerei aqui a origem 1. Eu tinha 8, já utilizei as 8 unidades. Muito bem. Ainda me falta 4 aqui. Ora, eu tenho na origem 2, 4. Eu consigo pagar as 4, vai zerar a origem 2, vai zerar a origem 2 e também vai zerar o destino 2. Devia 8, paguei 4 mais 4, zerou. Muito bem. Agora eu tenho que trabalhar com o destino 3.
certo? Então, aqui eu zerei, né? Não esqueça de botar o 0. Aqui eu zerei, 0, 0. Agora eu vou trabalhar com o destino 3 e só tenho a origem 3 para abastecê-lo. Então, eu vou utilizar os 3, eu tenho material sobrando, produção sobrando, aqui zera. E aqui vai me sobrar 6. Eu tinha 9, paguei 3 para o destino 3, sobrou 6 em estoque. Agora, aqui eu preciso de 6 e tenho 6 na origem 3, eu pago os 6 e zero aqui também. Zero o destino, paguei toda a demanda e zero a origem 3. Consumi toda a produção. Um problema equilibrado novamente. Ó. Atendi todos os destinos, usei toda a produção, não sobrou nada. Então vamos calcular o mínimo custo de transporte, mínimo custo logístico, vai ser igual a somar produto. Clico 2 vezes, ele abre o parênteses, vou inserir função e vou colocar os argumentos. Eu quero multiplicar os custos logísticos de transporte pelas quantidades transportadas. Ok. Então, 111 vai ser, vou pegar o pincelzinho aqui da formatação da solução, o 111 vai ser a resposta do meu problema. Fácil, né? Vamos fazer um outro exercício. Vamos pegar um desses exercícios que nós resolvemos pelo canto noroeste e resolvê-lo pelo método Vogel. Ok? Vamos pegar o primeiro, a letra A. Vou copiar lá embaixo e vou resolvê-lo pelo método Vogel. Vou até anotar aqui para vocês, Vogel, não se confundirem. Então, o que eu fiz? Eu peguei o exercício de desafio, que é a letra A, era resolver pelo método noroeste. Já resolvemos e achamos a resposta, que deu 111, né? O primeiro deu, aliás, 665. Até vou anotar aqui para nós compararmos com o método Vogel. Aliás, volta aqui, copiar fórmula, copiar valores. Tá? Então, esse foi o resultado pelo canto noroeste. Então, vamos resolver pelo Vogel. Novamente, eu copio a tabela. Eu retiro as quantidades. Na tabela dos custos, das restrições dos custos, não me interessam as quantidades, tá? Me interessa só os custos logísticos. E vou achar as restrições. Vamos lá. Na coluna 1, qual os menores custos? É 9 e 8. Subtraio-os, 9 menos 8 dá 1. Coloco logo aqui embaixo. No destino 2, quais os menores custos? 3 e 2. 1. No destino 3, 1. No destino 4, 7 e 6, 1. Na origem, 1. Isso aqui vai ser interessante. Na origem 2, 2 menos 7, 5. 3 menos 4, 1. Vamos conferir. Então, aqui os dois menores é 9 e 8, 2 e 3. Aqui está errado. 4 e 6, 2. E aqui, os dois menores, 6 e 7, 1. Aqui, 5 e 6, 1. Aqui, o 6 e o 2, aqui está errado também. 4. E aqui, o 3 e o 4, 1. Certo? Então, dá uma conferida aí, ver se o professor não se enganou. 6 e 5 é 1. Aqui, os dois menores é 6 e 2, dá 4. E aqui, 3 e 4 vai dar 1. Aqui vai dar 1, 1. Aqui, 6 e 4, 2. E aqui, 7 e 6, 1. Acho que agora está certo. Agora, eu escolho qual o maior valor, quer dizer, qual a maior diferença entre os custos. A maior diferença entre os menores custos é o 4.
Então, essa é a coluna que eu vou trabalhar. Então, eu copio novamente a minha tabela. Agora eu boto um pouquinho mais para baixo, que eu vou ter que calcular as restrições, tenho que dar espaço para as restrições. E agora eu excluo essa parte central, agora eu vou achar as quantidades. Então eu vou começar pela linha 2, das origens 2. Na linha 2 eu escolho o menor custo. O menor custo é O2D2, origem 2, destino 2. É aqui que eu vou começar a resolver o meu problema, não é mais pelo canto noroeste. Certo? O que me diz aqui nesta célula, destino 2, origem 2? Eu tenho uma demanda de 20 e tenho 25 na origem 2. Eu pago as 20 que eu devo, me sobra 5 aqui e eu zero a coluna. Zerei, não devo mais nada aqui embaixo, ok? Posso até já pintar de verde esse cara aqui para dizer que esse eu não preciso me preocupar. No problema do Vogel, quando eu zero a coluna ou zero a linha, eu vou riscá-la da próxima análise. Ela não vai entrar na próxima análise de restrição. Então, a coluna D2 eu já excluo. Vou fazer a segunda restrição. Aqui continua, os dois menores é 9 e 8, dá uma diferença. Aqui vai dar 0, já risquei. Aqui continua 6 e 4, vai dar 2. Aqui continua o 6 e o 7, vai dar 1 a diferença. Aqui, 6 e 7, continua 1. Aqui, agora mudou. As dois menores custos é o 7 e o 6, vai dar 1. E aqui, os dois menores custos agora é o 4 e o 8. Né? 4 e 8, vai dar 4. Qual a maior diferença entre os custos? Está na linha 3, é o 4. Então, vou lá, marco ele. Então, eu vou trabalhar agora na linha da origem 3. Na origem 3, eu escolho sempre o menor custo. O menor custo é o 4. Venho aqui e marco a célula. Origem 3, destino 3. Então, essa é a segunda célula que eu vou resolver. O que conta essa célula para mim? É a célula do destino 3 com a origem 3. Eu tenho 30 e tenho 50 na origem 3. Pago os 30, tenho material suficiente. Aqui ainda vai me sobrar 20 e eu vou zerar a coluna do destino 3. Paguei toda a demanda do destino 3, certo? Então, vamos lá. Aqui, destino 3, eu não me preocupo mais, já paguei os 30. Zerei a coluna, venho aqui para a próxima análise e vou zerar a coluna também. Risco, não vou mais analisá-la, ok? Vou fazer a terceira restrição. Aqui continua. 8 e 9 vai dar 1. Aqui, como risquei, fica 0. Aqui, como risquei, fica 0. E aqui continua 1. Na linha, aqui sobrou 10, né? Não sobrou mais nada. 10. Aqui sobrou o custo de 8 e aqui o custo de 9. Qual a maior restrição? No meu caso aqui é o 10. Então, eu vou trabalhar na linha da origem 1, que é o maior valor. Qual o menor custo na linha da origem 1? É o 7, destino 4, origem 1. Então, eu vou resolver esta célula aqui. O que essa célula me conta? É a célula do destino 4. O destino 4 pede 35 e eu tenho 25 só. Pago os 25. 0 a origem 1. Então, já boto um zerinho aqui. Certo? 0 a origem 1. E aqui eu fico devendo 10 ainda. Não consegui pagar tudo. Ok? Então, eu zerei a linha. Zerei esta linha. Então, quando eu for fazer a análise agora, da próxima restrição, eu vou riscar a linha. Essa linha agora não entra mais no meu cálculo. Certo? Então, aqui ficou 8 e 9, ficou 1. Aqui está zerado, continua. Aqui está zerado, continua. E aqui ficou 1. Aqui ficou 0. Aqui ficou 8. E aqui 9.
O professor se enganou aqui, ó, esqueceu de fazer análise do destino 4 aqui, ó. Aqui era 8 menos 6, daria 2. E aqui 9 menos 8 daria 1. Não vai mudar em nada, tá? Não vai mudar em nada, continua aqui o maior, o 10, a gente já resolveu. Eu tenho que analisar aqui agora. 8 menos 6 aqui fica 2, porque a coluna 4 ainda está ativa. E 9 menos 8 continua 1. Só corrijam aqui, ó. Onde eu botei 10, 8 e 9, na verdade é 10, 8 menos 6, 2 e 9 menos 8, 1. Por sorte, ainda 10 menos 7, 3. Aqui seria 3. Por sorte, ainda a linha onde está a menor diferença é a linha 1. Então, não mudou nada aqui na tabela, certo? Só corrijam aí, porque quando eu fiz, vou tirar daqui agora para nós não nos confundirmos, quando eu fiz esta análise, a coluna 4 ainda estava ativa. Então, é 10 menos 7, 3, 8 menos 6, 2, 9 menos 8, 1. E eu tinha colocado 10, 8 e 9. 10 era o maior. Aqui continua a origem 1 sendo a maior restrição. Então, por sorte, deu certo, tá? O professor tinha se enganado. Certo? Então, aqui zerou a origem 1, eu risquei a origem 1 da análise. Fazendo de novo, ó, 9 menos 8, 1. Aqui continua zerado, e aqui 6 menos 8 agora é 2. Ok? Como o 7 saiu fora, os dois menores custos é 8 e 6, é 2. Vamos analisar aqui agora as linhas. Essa linha aqui está zerada. A origem 2, 8 menos 6, 2. E 9 menos 8, 1. Ok? Desculpe aí o professor o engano, mas ainda bem que deu tudo certo. Agora aqui, qual a maior diferença entre os custos? Eu tenho nas linhas, eu tenho 2, na coluna eu tenho 2. Professor, qual eu escolho? Os dois números são iguais. Escolho qualquer um. Quando são iguais, eu posso optar. Eu vou optar aqui, então, pela origem 2, pela linha da origem 2, ok? Vamos lá. Na linha da origem 2, qual o menor custo logístico? É origem 2, destino 4. Origem 2, destino 4. Então, vou resolver essa célula agora. O que essa célula me diz? Eu devo 10 e eu tenho 5 aqui na origem 2, ok? Tenho 5 aqui na origem 2. Eu pago 5 e zerei a linha. Não tenho mais nada na origem 2 para trabalhar. Entreguei toda a produção da origem 2, ok? Muito bem. Agora, eu zerei a origem 2. Então, eu vou pegar aqui e vou riscar a origem 2 da minha próxima análise. Não vou levá-la em conta, certo? Muito bem. Aqui, então, agora sim, sobrou 9, sobrou 0, 0, e aqui ainda está ativa essa linha, sobrou 8. Uma dica, pode fazer até mais espessa essa linha aqui, ó, para não confundir que nem o professor confundiu. A linha é muito fininha, já arrisca aí, tu já enxerga que só o 8 que está ativo. Nas linhas, então, a linha 1 aqui está zerada, a linha 2 eu acabei de zerar, e a linha 3, 9 menos 8, 1. Muito bem. Qual a maior restrição? Maior restrição está aqui, ó, o 9. Então, vou marcar a maior restrição. Maior restrição é o 9. Aqui não tem muito o que escolher. O menor custo do destino 1, agora sobrou só o 9. Então, é essa célula, origem 3, destino 1. Origem 3, destino 1. É aqui que eu vou trabalhar.
O que me conta essa célula? Eu preciso de 15, pago os 15 e zerei o destino 1, certo? Não preciso mais nada no destino 1. E eu peguei 15 emprestado daqui. Ainda me sobrou, eu tinha 20, peguei 15, me sobrou 5. Ok? Muito bem. E aqui eu preciso pagar 5, né? Porque eu devia 35, paguei 30. Aqui o professor errou, está me faltando 5. 25 mais 5 são 30. Para 35 falta 5, ok? Eu pego os 5 daqui, pago, e agora zero aqui. Não devo mais nada no destino 4. E aqui eu peguei os 5, não devo mais nada, não tenho mais nada na origem 3. Então, aqui eu zerei a origem 3 e aqui eu paguei toda a minha demanda do destino 4. Corrijam aqui, 25 que eu paguei sobrou 10, aqui eu paguei 5, eu não descontei, né? Então, na verdade, aqui vai ficar dessa forma. Aqui nesse primeiro caso ficou 10 e depois eu paguei 5, ficou 5 pendente. Certo? Aí eu paguei os 5, zerei o problema. Muito bem. Então, eu resolvi o problema que eu tinha resolvido pelo canto noroeste e achado esse resultado. Agora vamos ver quanto nós vamos ter de custo calculando pelo método Vogel. Eu abro uma célula de cálculo igual. Somar produto. Somar produto. Clico, abrir o parênteses, vou inserir função, vou colocar as matrizes. Qual matriz que eu quero? A matriz dos custos logísticos vezes a matriz das quantidades correspondentes. Cuidado para não pegar essas linhas e colunas de baixo. Ok. 540. Então, vocês veem que o mesmo problema resolvido pelo método do Vogel, eu tive um custo de 540. E quando eu resolvi pelo método canto noroeste, eu tive um custo de 665, provando que o Vogel, apesar de um pouco mais trabalhoso, eu tenho que calcular as restrições, eu consigo otimizar o custo. Por quê? Qual a diferença entre os dois métodos? O Vogel eu começo sempre entregando na origem 1 do destino 1. Aliás, o canto noroeste eu sempre começo entregando da origem 1 para o destino 1. No Vogel não, eu faço um cálculo de restrições e começo sempre pelo melhor ponto, aquele onde eu vou ter o menor custo. Ele é meu ponto de largada. E assim, pelas restrições, eu vou calculando os outros pontos. Então, eu consigo roteirizar a entrega mais eficiente, de uma maneira mais eficiente que pelo canto noroeste. Ok? Espero que vocês tenham gostado do método Vogel. Desculpe, professor, aqui se atrapalhou um pouco. Ele esqueceu que uma coluna estava ativa, mas no fim deu tudo certo. Tá? É um método um pouco mais trabalhoso, a gente tem que ter uma atenção maior. Essa dica de vocês aumentarem aqui a espessura da coluna é uma boa, porque aí você já percebe que a coluna está realmente está arriscada da análise, né? Fica melhor para não confundir. Então, esse método é muito utilizado para sequenciar entregas, tá? Roteirização de veículos ou até mesmo de produção de fábricas. Por exemplo, né? Vamos citar o exemplo da Ambev. A Ambev ela tem várias fábricas no Brasil e essas fábricas entregam para diversos destinos. E as fábricas têm produções desbalanceadas. Uma fábrica maior produz mais, outra menor produz menos. Os destinos também. Então, a São Paulo consome mais que o Rio, que consome mais que Porto Alegre, que consome mais que Santa Catarina e Florianópolis. Então,
Você usa o Vogel para balancear as entregas das fábricas da Ambev nos diferentes destinos de consumo. Então, o Vogel é mais interessante aqui nesse caso, certo? Quando nós formos aprender o método Solver, nós vamos colocar o CD no meio da história ainda. Nós vamos levar toda a produção das fábricas para um centro de distribuição, o CD, e de lá nós vamos distribuir para todos os destinos, que é o que acontece na maioria das vezes. Você concentra tudo num CD, toda a mercadoria no CD, e do CD você distribui. Por exemplo, Magazine Luiza. Então, todos os produtos ela concentra num grande CD, e do CD ela distribui para as suas lojas. Ela tem um CD em São Paulo, tem um CD em Curitiba, tem um CD em Porto Alegre, certo? Então, quando a Brastemp manda refrigeradores, ela manda para os CDs. Ela não manda direto para a loja de Caxias. E o CD, o centro de distribuição, que manda para a loja de Caxias. Então, só que para isso nós precisamos de um software, tá? Então, nós vamos aprender, o próximo conteúdo vai ser o Solver, onde nós vamos mandar essas mercadorias para um centro de distribuição e do centro de distribuição mandar para os destinos. Mas por hora pratiquem o Vogel, tá? O Vogel é um método um pouco mais complexo, mas ele dá um resultado melhor. Então eu vou deixar 2 desafios para essa semana para vocês resolverem pelo Vogel. Ok? Obrigado.